Um problema grave que atinge milhares de investidores no Brasil está sendo exposto nessa declaração de imposto de renda de 2026. E nesse vídeo eu vou lhe explicar qual é esse problema e vou oferecer 4 passos para você sair dessa enrascada. Então vamos para a lousa para eu explicar isso tudo direitinho para você. Então qual é o problema que a declaração de 2026 está expondo, escancarando para milhares de investidores? Na hora de fazer o preenchimento dos investimentos, a pessoa percebe que tem vários títulos do Tesouro Direto diferentes, de diversos vencimentos diferentes, prefixados IPCA, Selic, ou tem um monte de CDBs de bancos diferentes, um com liquidez, outro sem liquidez. Tem gente que tem vários fundos de investimentos diferentes, tem aqueles COIs ou tem ações na bolsa, várias ações, muitas ETFs ou fundos imobiliários, até mesmo criptomoedas. E aí percebe o quanto estão pulverizados os seus investimentos, e aqui vai a nossa primeira dica. A pessoa pensa que está diversificando, mas na verdade ela transformou seus investimentos numa verdadeira bagunça. Esse é o problema. E para que você consiga, de fato, organizar os seus investimentos, eu vou te dar 4 dicas. Você já vai ver que na próxima declaração, essa bagunça já vai ter sumido. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica são os objetivos, seus objetivos financeiros que devem nortear as escolhas dos seus investimentos, no contrário. Então, eu vou falar para você aqui algo que eu falo para os meus mentorados e que abre os olhos deles em relação àquela carteira que ele acha que está tudo bem, ele está guardando dinheiro, porque a parte mais difícil é guardar o dinheiro. E a pessoa se sente bem, ela está com investimentos, ela está comprando diversos ativos, e a hora que eu falo assim, coloque numa folha de papel quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Coloquei aqui como exemplo casa, carro, viagem, aposentadoria. Do outro lado, numa outra coluna, você coloca todos os seus investimentos. Agora eu quero ver se você consegue fazer qual investimento você escolheu para cada um dos objetivos. Será que você consegue fazer isso? Anote aí, essa é uma situação essencial para a organização dos seus investimentos. São os seus investimentos que devem atender aos seus objetivos. E passando para a dica 2, conheça bem o seu perfil de risco. Se você fez conta, por exemplo, numa corretora de valores, fatalmente você teve que preencher lá o API ou um questionário que eles chamam de suitability. Basicamente, essas instituições financeiras são obrigadas a aplicar esse questionário para que você compreenda o seu perfil de risco. Eu não acho que esses questionários sejam suficientes. Por quê? Porque você precisa, nesse processo de se tornar de fato um investidor, se autoconhecer, ou seja, eu sou uma pessoa mais moderada, eu sou uma pessoa mais conservadora, agressiva. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode sofrer com os nossos investimentos. Às vezes as nossas escolhas não são pelos objetivos, mas pelo que eu acho que vai render mais no futuro. E aí eu entro em alguns ativos que eu não conheço bem, que está aqui no do meio, conhecer bem os investimentos, eu não conheço bem, eu não me autoconheço para ver se aquele ativo, se aquele investimento realmente é adequado para o meu perfil de risco, e eu vivo ansioso, eu vivo angustiado com os investimentos que deveriam, na verdade, me trazer tranquilidade. A terceira dica foque em poucos e bons investimentos. Eu vou falar, então, o que significam essas duas palavras dentro desse contexto que eu estou explicando. O que significa poucos? Uma quantidade que não vire uma bagunça, como você está vendo agora na declaração do seu imposto de renda. E o que significam bons investimentos? São aqueles que você conhece, atendem aos objetivos que você tem para a sua vida, para a vida da sua família, e além de tudo te deixam dormir tranquilo porque está dentro do seu perfil de risco. Então não inventa a moda de ter um monte de ativos e também escolham aqueles que estejam alinhados ao que você quer, que são os objetivos, e ao seu perfil de risco, que é aquele seu autoconhecimento de entender qual é o seu perfil de investidor. E a quarta e última dica siga uma estratégia que você acredita. O que isso significa?
Tem muita gente que se ilude achando que tem alguém que sabe o que vai render mais no futuro. Escreva o que eu estou dizendo. Ninguém sabe o que vai subir em 2026, 2027, 2028. Ninguém sabe. São meras especulações. Se alguém tivesse essa certeza, venderia essa informação e não daria gratuitamente na internet. Eu tenho mais de 20 anos, eu não tenho a mínima ideia o que vai render mais. A gente pode especular, pode projetar, pode prospectar, pode tentar, né, tomar uma determinada posição dentro dos ativos, que se aquilo que eu acho que vai acontecer, mas sempre tem risco. A gente está num ambiente de total incerteza, então ninguém sabe. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas que não possuem uma estratégia ficam escutando fulano de tal, outra fulano, e a cada hora tem uma modinha diferente, a pessoa vai comprando ativos, e daí que eu falo, vira uma verdadeira bagunça. Quando eu pergunto para os mentorados, e por que você tem esse ativo? Ah, então, é que teve uma vez que eu escutei um cara, eu fui lá e comprei um pouco. Não é assim que a gente faz. Dentro do meu livro, por exemplo, eu vou fazer um merchan aqui, o livro Aprenda a Investir por Conta Própria, que eu estou deixando aqui a imagem. Esse livro ele mostra o passo a passo para você tomar essa decisão e chegar na estratégia que eu ensino, que é de balanceamento de carteira, que é uma estratégia que ela foca nessa conclusão que eu vou deixar aqui para você no final das contas. Esse livro traz que investimentos financeiros, eles devem, primeiro, servir aos seus objetivos, tenha clareza disso. As escolhas não devem ser feitas de forma aleatória. E esses investimentos devem te causar uma sensação de segurança e eles devem, tecnicamente, proteger o seu patrimônio, principalmente da inflação, que você tenha ganhos reais acima da inflação ao longo do tempo. Esqueça da ideia que você vai ficar rico no mercado financeiro. Isso te dá a falsa sensação de que você consegue, de alguma forma, saber o que vai investir mais. Isso que você entra num jogo em que você se envolve emocionalmente com o seu dinheiro e isso é péssimo. O que você precisa fazer com o seu patrimônio lá no mercado financeiro é protegê-lo e fazê-lo que ele renda mais que a inflação, que isso faça com que você viva mais tranquilo e que você conquiste os seus objetivos. E esse livro também mostra que a simplicidade é a base para que você tenha uma carteira de investimentos que não seja uma completa bagunça e seja diversificada e tenha uma boa estratégia. E você já vai ver isso, os benefícios disso, se você for incorporando, ler o meu livro, por exemplo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link na Amazon, ou você vai direto lá na Amazon. Você pode adquirir esse livro, ele custa bem baratinho, e você vai ter uma ideia de como você pode dormir tranquilo, proteger o seu patrimônio, e a declaração lá de 2027 vai ser bem mais simples. Forte abraço, espero que tenha gostado do vídeo, curta, ative o sininho e compartilhe.